Mídia americana garante que os Estados Unidos interferiu para garantir a democracia, segundo os Estados Unidos, no Brasil. O que de fato aconteceu? Biden afirma que Xi Jinping é sim de fato um ditador e a China já responde prontamente a essas acusações. Zelensky garante que a ofensiva está acontecendo, porém está muito lenta, e o Putin até zomba, falando de uma suposta calmaria. A Rússia intercepta 3 drones que atingiriam ali o território de Moscou e começa a colocar para jogo os seus chamados tanques kamikazes. Será que vai dar alguma diferença no campo de batalha? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, antes do vídeo, recadinho aí para vocês. Pessoal, tenho certeza que em algum momento da sua vida profissional você vai ter que usar o inglês. Eu confesso que eu, como professor de geografia, nunca esperava que eu fosse usar inglês na minha vida. Mas convenhamos, né? Meu canal começou a crescer, comecei a ter contato com gente do Brasil inteiro, comecei a ter contato com pessoas de fora do Brasil, inclusive, com oportunidade de negócios. E assim, na leitura, pessoal, eu confesso que até eu me garanto, né? Para ler ali uma mídia estrangeira, uma mídia americana, uma mídia ali do mundo inteiro, geralmente tem língua inglesa. Mas agora, na conversação, eu confesso que eu passei bastante vergonha no How are you? I'm fine, my name is Ricardo, sorry, I don't understand you, sabe? O inglês meio mais ou menos ali, tá? E pensando em evoluir na língua inglesa, porque eu sei que é importante para minha vida, para minha carreira, eu assinei a plataforma o Cambly. O Cambly é a maior plataforma de ensino de inglês online do Brasil, com certeza é a melhor, e te dá a oportunidade, além de ter níveis ali de inglês que você pratica, para saber a aula que é mais adequada para você, você vai conversar com um tutor que é de língua nativa inglesa, você pode fazer aulas individuais ou aulas em grupo, que são minhas preferidas, porque eu sempre conheço gente de lugares diferentes, culturas diferentes. Por exemplo, essa semana eu tive aula com uma tutora que morava nos Estados Unidos e com o Olivier, um francês. Presta atenção no trecho aí. Uh, I, I produce TikTok news, for example, here in Brazil. Okay. Yes. Okay, so we can follow you and find out what's happening. Yes. Okay. You do YouTube videos and TikTok? Yes. Instagram too, Facebook a little, but mainly YouTube. E, inclusive, depois, no decorrer da aula, a gente falou um pouquinho sobre a reforma da Previdência, do Macron, vários temas bem polêmicos aí e bem interessantes na visão de um francês, claro, tá? E é sabendo, pessoal, da qualidade do Cambly, que eu tô oferecendo para vocês uma oportunidade, uma promoção relâmpago somente por 48 horas, a oportunidade do curso que sai, geralmente, por R$ 136, por R$ 70 mensais. Exatamente, galera. Se você assinar o Cambly com o cupom que eu tô colocando aqui para vocês, vocês vão ter acesso a 1 hora de aula por semana por somente R$ 70. Mas corre, não perde tempo, oportunidade única, promoção relâmpago, somente nas próximas 48 horas. De verdade, pessoal, recomendo bastante, já melhorou bastante o meu inglês. Bom, galera, então vamos lá, ó. Seguinte, a Financial Times, que é uma das mídias mais importantes ali dos Estados Unidos, garantiu que fez uma entrevista com oficiais e ex-oficiais que participaram dessa ação junto ao governo americano, que garantiram que os Estados Unidos estava preocupado com a democracia brasileira e por isso colocou os seus agentes políticos, inclusive com a participação, tá, anuência, da Casa Branca, da CIA, do Pentágono, do Departamento de Defesa e até do setor privado dos Estados Unidos, para garantir a democracia no Brasil, visto que, segundo as palavras dele, com o governo Bolsonaro, com as declarações do Bolsonaro, com os apoios do Bolsonaro, um novo Capitólio, né, ou seja, um não aceite do resultado das eleições, uma interferência no processo democrático, enfim, poderia acontecer no Brasil, segundo a visão dos Estados Unidos. Partindo dessa premissa, eles começaram a fazer reuniões, interferências com agentes políticos brasileiros, inclusive relatando, tá, na própria entrevista, que o objetivo não era interferir o processo eleitoral, mas sim garantir que ele de fato aconteceria. O Michael McKinley, por exemplo, que é o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que fez essa fala. A gente teve o início dessa ação, segundo a reportagem, a partir do Jake Sullivan, que fez uma visita ao Brasil em 2021, e de fato essa visita aconteceu, tá? Para começar a discutir com os agentes políticos brasileiros a não interferência no processo eleitoral, mostrando quais seriam as repercussões negativas. O próprio Lloyd Austin, por exemplo, que é um dos responsáveis pelo exército americano, ele também fez uma reunião com o exército brasileiro, colocando que qualquer tipo de manipulação, de participação política do exército no processo eleitoral brasileiro, poderia culminar também não só
com uma ruptura democrática, mas também com a perda de apoio do Brasil na comunidade internacional. Ou seja, o Brasil seria alvo de sanções, bloqueios econômicos, possibilidade de sair dos BRICS, do Mercosul e por aí vai, tá? Rompimento de barreiras econômicas. Inclusive, a gente teve, por exemplo, reuniões de investidores dos Estados Unidos com a presença do Mourão, que na época, né, era vice-presidente dos Estados Unidos, do Brasil, perdão, e essa reunião aconteceu em Nova York em julho. Inclusive, segundo as palavras dos relatores dos Estados Unidos que participaram, o Mourão, ele concordou que o ambiente político era negativo e que havia risco de uma ruptura institucional. Quando o Mourão e os seus assessores foram procurados, até o momento em que eu gravo para vocês esse vídeo, não foi respondido, tá? E aí, ficou uma espécie de um certo... como se fosse uma questão de agradecimento. As eleições aconteceram, galera, tudo, né, segundo os Estados Unidos, enfim, né, segundo a comunidade internacional. Aconteceu tudo dentro dos conformes, tudo dentro dos princípios democráticos, e a gente teve o resultado, a eleição do Lula. Segundo os Estados Unidos, os interlocutores ali, eles consideraram que se não fosse a participação, a pressão política dos Estados Unidos, algum tipo de ruptura institucional poderia ter acontecido. Ou seja, os méritos da manutenção democrática do Brasil na visão americana, é também dos Estados Unidos. E aí que vem o certo ressentimento, tá? Por quê? A gente sabe, pessoal, que o Lula, ele tá fazendo uma política que se diz, né, mais imparcial, vamos negociar com a União Europeia, com o G7, mas também com os BRICS, com a Rússia e tal. Mas isso até foi citado na reportagem, e é uma coisa que eu sempre comento aqui pra vocês. Pô, cara, a visita que o Lula fez aos Estados Unidos, ela durou um final de semana e a gente teve o Lula e mais, sei lá, a Janja, percebe? Não teve nenhum tipo de grande apoio firmado, grande acordo firmado. Na reunião que o Lula foi pra China, teve mais de 30 acordos sendo firmados, uma baita comitiva com centenas de pessoas, com empresários, com o Brasil não sancionando a Huawei, desenvolvendo, por exemplo, um sistema ali de satélite comum entre Brasil e China, firmando uma série de acordos. Então, assim, esperava-se uma certa gratidão, pelo menos segundo as palavras dos Estados Unidos, do Lula, que não acabou vindo com seu posicionamento geopolítico. Eles até alegam que isso pode ter a ver, segundo a reportagem, com o Lula ser um cara de esquerda e o Brasil ter colaborado com a ditadura militar que se iniciou em 1964, então há um certo ressentimento da esquerda com interferências políticas no ambiente da América Latina. Mas, de novo, tá? Segundo a palavra dos Estados Unidos, a intenção não era interferir no processo eleitoral, escolha de candidato, era totalmente apartidário. Mas acabou culminando com a vitória do Lula e eles conseguiram manter a democracia no país. E aí, galera, será que os Estados Unidos estava cheio de boas intenções? Então, estava cheio de boas intenções? Então, o objetivo dos Estados Unidos era só a manutenção da ordem democrática? Sei não, hein, pessoal, tá? Mas fato é que, aparentemente, segundo a reportagem, há um certo ressentimento com a posição do Brasil no momento. Outra notícia que vale a pena a gente comentar está acerca do Biden. Cara, o Biden tá polêmico, hein? Assim, muita gente começa a duvidar um pouco, né, das suas declarações, da sua sanidade. Várias vezes que ele faz um pronunciamento, ele sai e quer cumprimentar o ar, sendo que não tem ninguém naquelas posições. Outro dia ele terminou um discurso, por exemplo, falando pra salvar a rainha, né, God Save the Queen aí, enfim. Galera, na prática, né, os Estados Unidos já é independente desde 1776. E mesmo que fosse a Rainha Elizabeth, ela nem tá viva mais, né, deveria salvar o rei, sabe-se lá qual rainha que ele tava se referindo naquele momento. E a gente teve declarações agora, porque ele tá participando, né, do movimento ali de tentar arrecadar dinheiro para sua futura campanha eleitoral, para saber, né, quem vai ser o candidato do Partido Democrata e depois no futuro concorrer à presidência dos Estados Unidos. Muito possivelmente será o Biden, né, o candidato democrata. E nessas declarações ele falou sobre a política externa americana, claro. E nas declarações sobre a política externa americana, ele falou que o Xi Jinping é de fato um ditador. Professor, qual foi o contexto disso, né? Ele falou que o balão que foi soltado ali pelos chineses, inclusive ele tinha falado, eu passei para vocês ontem, né? Que foi um acidente, que a China não queria exatamente espionar e tal, mas que era um balão de espionagem. Aí ele se referiu novamente a isso, né, nas declarações, nesse comício, para arrecadação de verba eleitoral, e falou que foi uma vergonha para a ditadura do Xi Jinping.
porque sim, era um balão de espionagem e que o Xi Jinping ele só ficou chateado que derrubou porque não era para o balão estar naquele espaço, e sim para fazer espionagem em algum outro espaço que a gente não sabe exatamente o que é. Ou seja, se referiu ao Xi Jinping a um grande ditador chinês, tá? Lembrando que o Antony Blinken, ele acabou de voltar da China e deu algumas declarações ali, né? Falou, por exemplo, que os Estados Unidos não é a favor da independência de Taiwan, que os Estados Unidos é contra a manutenção de uma guerra fria, por exemplo, entre China e Estados Unidos. Eu diria que assim, pessoal, na prática, pouquíssimas coisas foram firmadas, tá? Os americanos vão continuar fornecendo armamentos para Taiwan, os Estados Unidos vai continuar visitando o Estreito de Taiwan, a China vai continuar tentando monopolizar o mar da China Meridional, construindo ilhas artificiais, atingindo ou expulsando navios pesqueiros da zona econômica exclusiva das Filipinas, Vietnã, Brunei, tá? Então, assim, pouquíssima coisa foi de fato definida, mudou. Mas pelo menos das declarações do Xi Jinping e do Antony Blinken, houve um avanço, um início de negociação, um canal de comunicação aberto. Pois bem, galera, eu diria que se tinha o mínimo de canal de comunicação aberto depois que os Estados Unidos sancionou equipamentos de comunicação da China, tem a postura em Taiwan, tem a questão do mar da China Meridional, eu acho que agora esse canal tá meio fechado, né, galera? Convenhamos, tá? A própria China, galera, respondeu que considera lamentável esse tipo de declaração, tá? Que o Xi Jinping, isso vai contra qualquer tipo de ato diplomático internacional, isso não respeita a história da China e tal. E, galera, de novo, né? Ah, professor, mas eu acho que é, eu acho que não é. Eu acho que para a cena geopolítica internacional, tanto faz o que você ou o que o Biden acha. Geopolítica é o mundo da hipocrisia. E ter um bom relacionamento, ou um relacionamento aceitável, sem chamar o outro de ditador, pegaria melhor, no cenário internacional, tá? Lembrando, pessoal, que o Biden também colocou que por mais que os Estados Unidos tenham medo da China, o mundo tenha medo da China, a China tem dificuldades econômicas reais. Então esse plano chinês da criação de uma nova geopolítica internacional, com os BRICS, né, com os países emergentes, sendo uma alternativa ao G7, com uma possível desdolarização da economia mundial. Emirados Árabes Unidos querem entrar para os BRICS, o Egito pediu para entrar nos BRICS, a Argentina quer entrar nos BRICS, Arábia Saudita, Irã, etc. Essa tentativa da China de monopolizar um novo grupo em oposição aos Estados Unidos, segundo o Biden, não dará certo, porque a China apresenta, sim, dificuldades econômicas. Assim, galera, de fato, a China tem hoje, né? Muitos acusam uma bolha imobiliária e, de fato, existe uma tentativa do governo chinês de incentivo ao crédito para que a gente não tenha um pouso suave da China, ou seja, uma desaceleração da economia chinesa. A China está tentando inflar e incentivar o consumo a partir de um crédito mais facilitado. Isso, de fato, existe. Se é o colapso da economia argentina, se é uma falta de credibilidade dos chineses, como o Biden colocou, não sei, galera. Nesse mundo, né, da geopolítica, propaganda também é tudo, tá? A Rússia anuncia, galera, que interceptou 3 drones na região próxima ali de Moscou. Inclusive, esses drones estavam indo em direção a armazéns militares na Rússia, tá? Todos eles foram neutralizados, segundo a Rússia. E isso dá um indicativo de como que está caminhando essa contraofensiva da Rússia, aliás, da Ucrânia, né? A gente teve o Zelensky dando uma entrevista, galera, bem importante, tá? Para mídias ocidentais, garantindo que a contraofensiva ela está de fato acontecendo, só que num ritmo um pouco mais lento que o desejado, vamos colocar assim, tá? Inclusive falou que isso é totalmente normal. De novo, né, é a postura. Enquanto a Rússia fala que a Ucrânia está parada porque não consegue superar as barreiras russas, a Ucrânia, ela supervaloriza os 8 vilarejos que foram reconquistados e o próprio Zelensky falou, não esperem vocês que essa contraofensiva será um filme de ação. Tem muita gente acostumado com Hollywood que acha que é só ir lá pra cima tal. Não, inclusive ele falou, né, que hoje, no momento, a Rússia, ela minou mais de 200 mil quilômetros quadrados de território. Então não é simples assim a Ucrânia avançar, porque está lidando com vidas humanas, está lidando com militares, com equipamentos que são difíceis de serem conseguidos e devem sim ser valorizados. Mas, segundo Zelensky, está caminhando tudo bem. Inclusive, o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia garantiu que Berdyansk e Melitopol estão no caminho de serem libertados, tá? Reforçou também que ele não vê nenhum tipo de chance de negociação enquanto a Rússia estiver ocupando mesmo que 1 centímetro quadrado do território ucraniano. Então todas essas propostas de paz dos grupos da África, do Brasil, da Indonésia, enfim, né, do sul global, que falam
sobre uma tentativa de paz, mas com cessar-fogo isso não será respeitado, porque pela Ucrânia cessar-fogo nesse momento é dar razão à Rússia, à ocupação irregular que a Rússia faz no território ucraniano, tá? Inclusive, galera, a Ucrânia conseguiu uma ajuda bem importante nos últimos momentos. Por quê? O Pentágono, ele anunciou, galera, que ele errou um pouquinho a conta, tá? Como assim, professor? Geralmente você faz um orçamento e pede para os parlamentares, para o Congresso aprovarem esse orçamento, né? E por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o orçamento destinado à ajuda militar para os ucranianos, claro que aumentou bastante. Só que não é assim, manda uns 20 bilhões aí que eu tô precisando, não é assim, né? Cara, você faz uma conta, vê quais equipamentos vão ser feitos, tal. Segundo o Pentágono, houve um erro de cálculo na casa de 6,2 bilhões de dólares. Ou seja, eles superfaturaram, eles superestimaram alguns valores de equipamentos que seriam destinados aos ucranianos. Então, entre aspas, sobrou 6,2 bilhões de dólares. Pois bem, galera, segundo Washington, esse dinheiro vai ser destinado aos ucranianos. Não falar exatamente o que vai ser, né? Se é Bradley, se é equipamentos, exatamente o que vai ser, mas vai ser garantido aí para os ucranianos. Enquanto isso, a gente teve, por exemplo, o Putin garantindo que, na verdade, a contraofensiva ucraniana não é que ela está avançando um ritmo lento, é que ela está uma calmaria. Inclusive, utilizando esse termo calmaria, numa espécie de... Vamos colocar uma ironia, vai? Tá? Ou seja, tá parada, segundo Putin. Por quê? Porque, segundo Putin, há muitas perdas graves em pessoas e equipamentos, em pessoal e equipamentos. Então, não tem chance dos ucranianos avançarem. Falou isso novamente, tá? A Ucrânia, por exemplo, dos Estados Unidos, desde o início dos conflitos, já recebeu 40 bilhões de dólares e vai receber mais 6 bilhões, segundo Putin. Pode mandar o quanto quiser, porque a gente está preparado para essa contraofensiva. E, galera, eu sempre falo para vocês, né? Avançar é muito mais difícil do que se defender. A Rússia teve meses para conseguir colocar minas, colocar trincheiras, fazer posições de emboscada. Então, a Rússia está muito mais preparada, sabendo por onde que vai vir o contra-ataque, do que qualquer outra coisa, tá? Então, segundo Zelensky, ritmo lento, segundo Putin, calmaria, tá parado. E, inclusive, a Rússia, ela colocou vamos colocar artefato novo? Talvez novo não seja exatamente a palavra, tá? Mas a Rússia colocou para jogo os seus chamados tanques kamikazes. O que seriam esses tanques kamikazes, né? São blindados antigos com munição obsoleta. Inclusive vai sem piloto, tá? Esses tanques, eles vão avançando em algumas posições, geralmente na frente, na linha de batalha dos ucranianos. É como se fosse uma bomba remota, entre aspas. A Rússia, ela tem... o maior número de tanques que já foram produzidos na história é o T-54 e o T-55 no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Os números, as estimativas dão conta de 100 mil tanques que foram projetados. Só que hoje eles estão obsoletos. Cara, convenhamos, a Rússia, durante toda a Guerra Fria, teve bastante tempo para fazer munições e tal, e grande parte hoje está obsoleto. O que a gente faz com esses tanques e com essas munições obsoletas? Pega o tanque, coloca um monte de munição lá dentro e joga como se fosse um presente de grego, vai? Como se fosse um cavalo de Troia, entre aspas, tá? Ou seja, vai lá e explode em cima dos ucranianos. Alguns estão colocando isso como se fosse uma baita ideia revolucionária. Pô, verdade, né? A Rússia nem usaria mais, então joga lá os tanques, joga as munições. Isso é uma forma de se defender de maneira barata frente aos ucranianos, já que não usaria. Já outros analistas, geralmente mais pró-Ocidente, que nem eu falo, né, pessoal? Depende da mídia que você lê, a Rússia está saindo muito vitoriosa, extremamente vitoriosa, enquanto outras mídias não. A Ucrânia que realmente está vencendo no campo de batalha, mesmo que em ritmo lento. Algumas mídias estão colocando que, na verdade, isso demonstra um fracasso da Rússia. Por que a Rússia não está utilizando munições e equipamentos mais modernos? A gente pega, por exemplo, o Putin, ele relatou num passado recente falta de equipamentos. O Shoigu, por exemplo, numa visita também anteontem, relatou que faltam tanques à Rússia. Será que isso demonstra uma falta de equipamentos em plena contraofensiva ucraniana? Tá? São as interpretações. Depende do lado que você for ver. Não existe um pronunciamento oficial. A gente tem, por exemplo, pessoal, o site holandês Orksy, garantindo que desde o início dos conflitos, Moscou já perdeu 2.047 tanques, sendo que isso corresponde a 2/3 da sua frota mais moderna, pelo menos antes de começar os conflitos, tá? Claro que desses mais de 2.000 tanques que foram perdidos, nem todos exatamente que foram perdidos são os mais modernos. Mas se esses 2.047 fossem os mais modernos, é 2/3 dos tanques dos russos, segundo o site holandês, tá?
Já a Rússia, o Putin, por exemplo, garantiu que, imagina, a Rússia está indo super bem e que, na verdade, os ucranianos que estão desesperados por mais Bradley, Leopard 2, mais equipamentos, porque eles já perderam cerca de 30% dos seus veículos só nessas poucas semanas de contraofensiva. E aí, pessoal, quem de fato está levando a vantagem? Pelo que a gente vê percebendo, tá? Em Lugansk, a Rússia avançou, não só se defendeu, tá? Avançou em algumas posições, mas em Zaporizhia, a Ucrânia vem tendo avanços tímidos no passado recente. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.